Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta. Vamos caminhar um pouquinho mais no estudo do Evangelho segundo São Mateus. Nós iniciamos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós paramos no nosso último encontro falando sobre a importância do Evangelho segundo São Mateus. Nós já vimos até agora a comprovação, né, da legitimidade do autor. Já vimos que realmente foi Mateus que escreveu, né, que na verdade que organizou, né, que compilou. Vimos também que ele destinou a sua obra aos judeus convertidos ao cristianismo. Por isso, o propósito dele, né, de afirmar no seu texto que Jesus é o verdadeiro Messias, muitas vezes, né, não aceito pelos judeus. Então ele vai, conforme nós vimos, né, usar da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, para fundamentar o seu ponto de vista. Com relação à importância, né, do Evangelho de Mateus, nós falamos na nossa aula passada que ele teve grande influência na igreja primitiva. Por isso mesmo que ele vem em primeiro lugar na Bíblia. Embora cronologicamente ele não seja o primeiro, ele vem em primeiro lugar porque ele era o eleito preferencialmente. E essa atualidade nós finalizamos dizendo que ficou comprovada durante a ocorrência do Vaticano II, entre 1962 e 65, onde o Evangelho de Mateus foi muito utilizado, né? Foi bastante utilizado pelos padres, pelos bispos, né, que participaram do Concílio Vaticano II. Conforme nós falamos, o Evangelho de Mateus é o Evangelho da Igreja, né? E ele vai mostrar isso no seu relato de uma maneira particular. Como eu disse, os demais evangelistas também falam da universalidade da salvação, né? Mas Mateus, ele mostra isso de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito específica, né? Então ele quis mostrar que o reino de Deus, tratado nas profecias do Antigo Testamento e também, né, pelos costumes do povo de Israel, é um reino universal. Ele não é algo particular, exclusivo do povo judeu. Por isso, ele põe alguns traços em relevo que nós vamos abordar agora de alguma forma. Primeiramente, recordando o início do nosso estudo do Evangelho de Mateus, eu disse para vocês, na abertura do Evangelho, aquela genealogia humana de Jesus. Essa genealogia, ela contém alguns personagens que contradizem os princípios do judaísmo. Primeiramente, a presença da figura da mulher, né? Mateus coloca ali a figura da mulher. E sabendo, né, que a mulher não tinha vez nem voz, de acordo com a tradição patriarcal, ele ainda escolheu, né, assim, citou mulheres com o seu perfil questionável, né? No caso de Tamar, que se faz de prostituta, de Raabe, que é uma prostituta, citada no livro de Josué, na ocupação de Jericó, Ruth, que não é uma prostituta, mas é uma estrangeira, é uma moabita, né? Nós vamos estudar o livro de Ruth, é uma história fantástica. A mulher de Urias, né, com quem o rei Davi teve um adultério. Então, essas mulheres, né, e a presença dessas figuras questionáveis, elas trazem para nós essa definição, né, esse propósito de Mateus, que a salvação é para todos, inclusive para, né, os gentios, os pecadores, exemplificado aqui nessas mulheres. Então, são mulheres estrangeiras ou de má vida, né? O evangelista quebra o estilo, né? As genealogias, elas eram citadas exclusivamente com a figura do homem, tá?
e para mostrar que ele é o Salvador, não apenas de Israel, mas também dos estrangeiros e pecadores. Veio para salvar a todos indistintamente. Né? Lembrando aquilo que eu disse na primeira aula do Evangelho de Mateus, que Mateus ele faz questão de deixar claro que no sangue santo de Jesus tinha também, né, a presença dos pecadores, de nós, né, de cada um de nós. Outra citação, né, do Evangelho de Mateus que mostra essa universalidade. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele narra para nós a instituição da igreja, aquele encontro de Jesus com os apóstolos, o que dizem a meu respeito, é o profeta, é João Batista, e vocês, né? E aí vem aquela declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E aí Jesus então fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que tem de especial isso aí? Aqui é o seguinte, no mapa, né, da Palestina, mostra para nós, né, que esse episódio ele aconteceu aqui em cima, na cidadezinha chamada Cesareia de Filipe. Jerusalém está aqui. Né? Então aqui é o centro religioso, político, econômico, social, tudo aquilo que nós já estudamos. Mas Jesus vai levar o seu povo para um lugar bem longe, para que lá eles se sintam mais à vontade para falar o que eles pensavam, sem correr o risco de censura por parte dos religiosos da época. Então ali eles vão, né, colocar essa definição, né, esse conceito, essa opinião deles a respeito de Jesus na voz de Pedro. E isso aí já traz para nós, né, um indício de que Pedro será o líder. Né? Por isso que o papado realmente, né, tem fundamentação bíblica a partir desse momento. Então, esse aqui é um momento, né, em que a igreja instituída por Jesus na pessoa de Pedro, ela surge num território pagão. Cesareia de Filipe está fora da geografia da Palestina, a geografia santificada, como nós já vimos, né, aquela estratificação, o templo, Jerusalém, Judéia e assim por diante. Nós já vimos isso aí. Então, segundo momento que Mateus fala da universalidade é quando ele faz surgir a igreja num território pagão. Tá bom? Outro momento que é importante a gente perceber. Ele é o único que descreve essa cena da instituição do primado de Pedro, de nomear Pedro como sendo o líder, o cabeça, né, dos 12 apóstolos. O Evangelho de Marcos, nós vamos ver que no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós temos o relato dessa profissão de fé. Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Messias. Só que não existe a continuidade, não existe o momento em que Jesus estabelece Pedro como o alicerce, como a fundamentação da nossa igreja. Então, Mateus, né, nesse episódio da instituição do papado, lá na Cesareia de Filipe, o território pagão, também mostra essa universalidade. Tá bom? Outra situação dentro do Evangelho de Mateus é no fecho, no encerramento do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20, ele fala, né? Ide por todo mundo e batizai a todos, ou seja, por onde passar, encontrar um pagão, um gentil, né, um distante, batiza e ele se faz igreja como nós. Então, a igreja, né, dentro da estrutura do Evangelho de Mateus, fica bastante claro que ela não é apenas dos judeus, mas ela é também dos pagãos convertidos, daqueles que vierem a passar pelo batismo. E isso, né, a gente tem acompanhado na liturgia, o livro dos Atos dos Apóstolos mostra o surgimento dos primeiros cristãos a partir da conversão, a partir do batismo. Tá bom? Então, esses são, né, alguns pontos que mostram a universalidade da salvação narrada por Mateus com as suas características. Uma delas que é muito emblemática é
o relato que só existe dentro daquele estudo que nós fizemos dos sinóticos, né? A gente diz que tem trecho que só tem no Evangelho, tem trecho que tem em 2, outros em 3. Esse aqui você só encontra no Evangelho de Mateus, o episódio dos magos, né? Aqueles 3 reis, aqueles 3 astrônomos que vieram, né, do Oriente, uma terra distante, uma terra, né, segundo o conceito do judaísmo, terra de pagãos, né? Os estrangeiros constituíam, né, os pagãos, e são esses pagãos, na figura desses 3 reis, que são atraídos, segundo o relato, né, por aquela estrela, para reconhecerem e adorarem o Messias. Não foi, né, a nenhum personagem religioso, né, importante de Jerusalém que Jesus foi revelado no seu nascimento. Foi aos estrangeiros. E isso, de alguma forma, né, trazida para nós por Mateus, caracteriza bem isso aí. A salvação é para todos. Tá? A expressão universalidade da salvação. Tá certo? Então, com isso, nós temos esses elementos. Vocês lendo, né, todo o contexto, vocês vão perceber essas, né, características do Evangelho de Mateus. Falta a gente falar agora sobre a estrutura do Evangelho de Mateus. Então nós vamos ver, meus irmãos e irmãs, né, que cada evangelista vai estruturar o seu relato de uma maneira própria, em função dos destinatários. Então, como nós já vimos, quais são os destinatários do Evangelho de Mateus? São os judeus convertidos ao cristianismo. Então, ele vai usar dessa estrutura, né, do Pentateuco, né, lembrando, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, ele vai com aquela ideia fundamentada de buscar na Bíblia, né, no Antigo Testamento, que era, né, a afirmação dos judeus, nós nos baseamos na história bíblica, então ele vai resumir o evangelho dele em 5 livrinhos, né, 5 livrinhos. Então, a gente vai ver que existe uma analogia desse conteúdo, né, do Pentateuco com os 5 livros de Mateus. Então, lembrando, né, os livros do Pentateuco, tá, e os livros do Evangelho de Mateus. O que ele faz? Ele pega os discursos de Jesus, as ações de Jesus relatadas, né, escritas, e ele vai compor 5 discursos. 5 discursos precedidos sempre de uma narrativa introdutória, e depois ele desenvolve o discurso de Jesus. Então, nós vamos ter esses 5 discursos, né, cada um contido num livrinho, né, a exemplo do Pentateuco, os 5 livrinhos do Pentateuco. Então, esses grandes discursos, eles estão também nos demais evangelistas, mas dissolvidos, né, diluídos ao longo da narrativa. Aqui não, aqui ele, né, ele organiza. Eu costumo dizer assim, né, não existe fraude na composição do evangelho. Existe a ação do Espírito Santo no evangelista para organizar, né, o seu conteúdo de maneira que seja favorável, acessível aos seus destinatários. Então, esses 5 pilares, né, os pilares, né, cada um deles é um discurso, eles sustentam a doutrina de Jesus. Então, os 5 pilares, ou discurso, que sustentam a doutrina do Mestre, são precedidos de uma parte narrativa. Então, a gente vai ver. Primeiro livrinho, né, tantos capítulos. Os capítulos iniciais fazem uma narrativa, fazem um pano de fundo, e depois o discurso de Jesus trata daquele assunto. Pode passar? Então, ao terminar cada discurso, a gente vai saber no livro, a gente vai ver isso no próximo encontro, né, que
Mateus coloca assim: e sucedeu depois que Jesus acabou essas palavras. Então, ou seja, e assim que Jesus terminou esse discurso, ele começa um novo livrinho, uma nova narrativa e um novo discurso. E quando ele faz o último discurso, ele acrescenta essa particularidade aqui. Quando Jesus terminou todas essas palavras, ele tomou um novo rumo. Então, isso que, né, vocês lendo, apoiado pela apostila, né, vocês vão perceber essas realidades. E os discursos, eles tratam desses assuntos. O primeiro assunto, o primeiro discurso, o primeiro livrinho, fala da Carta Magna, né, a Constituição do povo, né, do povo de Deus. O fundamental, né, do reino. Isso aqui está no Sermão da Montanha, né, naquelas falas de Jesus estabelecendo as bases do reino. Depois o sermão missionário, o sermão que impulsiona os apóstolos para divulgar a missão. O sermão das parábolas, né, onde Jesus vai tentar simplificar a realidade do reino, que na verdade é muito complexa para a nossa limitação. O sermão comunitário, né, a ação prática, e o sermão escatológico, né, o sermão do fim dos tempos, da consumação do reino, né. Então, isso que a gente vai ver. Próximo encontro, nós vamos tratar rapidamente de cada um desses discursos, e enquanto isso vocês, né, leiam o Evangelho e leiam a apostila. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.